Estamos prontos para ouvir a palavra de Deus? Are we ready to hear the word of God? Do poço à vitória. From the pit to victory. É a mensagem que eu vos trago hoje. It's the message I want to bring to you today. E eu quero começar com uma história. And I want to start with a story. Uma história, vamos ver aqui. Uma história de um homem, A story of a man, burro a donkey, e poço and a pit. que está vazio. It's empty. Ok? Eu não sei se já ouviram esta história, porque é uma história até conhecida. I don't know if you've heard this before. It's actually a well-known story. Mas eu já ouvi muitas versões desta história. But I've seen many versions of it. Eu vou-vos contar a versão verdadeira, que é a minha. I'm going to tell you the true version, which is my version. Não, é a primeira versão que eu ouvi já há muitos anos atrás. It's the first version I heard many years ago. E eu gosto desta versão. And I like this version. Então esta é a história de um homem que tinha um burro. So this is the story of a man who had a donkey. E, claro, isto foi há muitos anos atrás, ele usava o burro como uma ferramenta de trabalho. And of course, this was many years ago. He used his donkey as a tool for work. Ele era agricultor He was a farmer. e aquele burro era-lhe muito precioso. And this donkey was very valuable to Era him. ele que o ajudava a lavrar toda aquela terra. It was the donkey that helped him tool the whole land. Mas acontece que o burro começou a envelhecer, como todos nós. But what happened? The donkey got old like all of us. E tal como nós, à medida que vamos envelhecendo, o que é que acontece? As forças já não são as mesmas, não é? And just like us, as we get older, what happens? Our strength is not the same. Então, lá estava certo dia o homem a puxar pelo burro e o burro não havia maneira de querer andar, queria reforma. One day, the man was pulling the donkey, and the donkey didn't want to move. He wanted to retire. Mas o homem insistia e insistia But the man insisted and insisted, e o burro nada. and the donkey wouldn't move. Parecia quase uma mula. Uma mula, as mulas são conhecidas por serem teimosas, não é? It's kind of like a female donkey. The female Não donkey sei is como é que é o female donkey, por amor de Deus, somebody help this girl here. a lazy person. Not a lazy person, oh come on, não há ninguém que saiba o que é uma mula. Mule, estás a ver? mule, Eu a pensei mule. que era, mas estava com medo, ninguém se chegava à frente, eu não ia arriscar. É isso. E o que é que aconteceu? Ficou lá a fazer força para não andar. And what did he do? He did not move. Mas sabe, o homem estava tão zangado But the man was so mad. que ele disse, é? He said, "Okay, Ai, não queres trabalhar? you don't want to work? Então também não me serves para nada. Then you're not good for anything." E empurrou o burrito para dentro de um poço. And he pushed his donkey into a pit. E o poço estava vazio. And the pit was empty. E lá ficou o burrito lá embaixo a pensar, bem, ao menos aqui ninguém me vai pôr a trabalhar. And the donkey was there and he said, "Oh, at least here nobody's going to make me work." Mas o homem estava tão zangado com o burro que ele disse, olha, acabou-se, But the man was so mad at the donkey, he said, "That's it. acabou-se. That's it. Eu vou dar cabo da vida deste burro. I'm going to end this donkey's life. Ele está a dar cabo da minha vida, eu dou cabo da vida dele. He's ruining my life, I'm going to ruin his." E coitado do burro. And the poor donkey, Porque pouco a pouco, because slowly aquele homem pegou numa pá, como vocês veem ali, that man picked up a shovel like you see there, e começou a mandar terra para cima do burro. and he started to put dirt on top of the Ele donkey. estava determinado a enterrar o burro vivo, veja lá. He was determined to bury the donkey alive. Coitado do burro. That poor donkey. E eu estava a pensar como muitas vezes na vida também somos assim. Vamos parar ao poço. And I was thinking about how sometimes in life we're also like this. We end up in a pit. E sabe, a Bíblia conta-nos a história de um homem que também esteve num poço. And the Bible tells us a story of a man that was also in a pit. Gênesis no capítulo 37, verso 24, Genesis in chapter 37, verses 24, fala-nos sobre José. talks about Joseph. E a história de José diz-nos neste versículo: And the story of Joseph tells us in this verse. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela.
And they took him and threw him into a pit. The pit was empty. There was no water in it. E para aqueles que não conhecem, não estão muito dentro desta história, And for those that don't know this story very well, José era um jovem de 17 anos nesta altura. Joseph was a teenager. He was about 17 at this time. E estas pessoas que diz aqui que o tomaram e lançaram na cova eram os seus irmãos. And these people that it says here that they took him and threw him into a pit, those were his brothers, Os irmãos mais velhos. his older brothers. Então ali está o nosso José, So there's our Joseph enfiado numa cova, in a pit que não tinha água, that didn't have water, mas estava lá com o mesmo propósito como aquele burro. but it was there for the same purpose as that donkey. Quem o mandou para lá estava com vontade de acabar com a vida dele. The person that put him there wanted to end his life. E eu estava a pensar como muitas vezes na vida nós também vamos parar ao fundo do poço. And I've been thinking about how so many times in life we also end up at the bottom of the pit. O poço é muitas vezes uma realidade na vida de todos nós. The É ou não é? pit is sometimes a reality in a lot of our lives. E deixem-me dizer, é uma realidade da qual ninguém escapa. And let me tell you, it's a reality that nobody can escape from. Todos nós, num ou noutro momento na vida, vamos parar ao poço. All of us, in a moment or another in life, will end up in a pit. Vamos parar ao fundo do poço. We end up at the bottom of a pit. E existem várias razões porque nós podemos ir parar ao fundo do poço. And there's a lot of reasons why we could end up at the bottom of a pit. E uma das razões pode ser porque tropeçamos na vida. And one of the reasons could be we stumble and we fall in life. Porque alguns tomamos decisões erradas. Because sometimes we make wrong decisions. Há aqui gente que toma decisões Are erradas. Há there aqui people here that make wrong corajosos que podem decisions? assumir isso. Courageous people that can say that? Somos humanos. We're não é? human. E às vezes tomamos decisões erradas. And sometimes we make wrong decisions. Decisões essas que nos fazem ir parar ao fundo do poço. Decisions that make us end up at the bottom of the pit. É ou não é verdade? Is that true? Acontece. It happens. Precipitações que temos. Just things that happen to us. Decisões sem pensar muito bem. Decisions that we make without thinking them through. Mas muitas vezes também vamos parar ao fundo do poço por infortúnios da vida. But sometimes we also end up at the bottom of the pit because of life's misfortunes. Uma doença que surge, An illness that comes up, um acidente que nos acontece, an accident, a morte de alguém que amávamos, the death of someone we love, um divórcio que surge. a divorce. E de repente, situações que nós não controlamos, não é? And suddenly there's situations that we don't control, right? Empurram-nos They para o push fundo do us poço. to the bottom of the pit. Mas há uma outra razão porque às vezes vamos parar ao fundo do poço. There's another reason why sometimes we end up at the bottom of the pit. Às vezes não tem a ver com os nossos erros, as nossas falhas. Sometimes it doesn't have to do with our errors or our failures. Não tem a ver com os infortúnios da vida, It doesn't have to do with life's misfortunes, mas porque alguém nos empurrou. but it's because somebody pushed us. Infelizmente, é literalmente isso. Unfortunately, it's literally that. Há muita gente de má índole, de mau coração e que deseja fazer o mal aos outros. There are many people with bad hearts that desire to hurt other people. Gente movidos pela inveja, pelo ciúme e que estão prontos a mandar os outros para o fundo do poço. People that are motivated by jealousy and envy, and they're ready to send people to the bottom of the pit. É ou não é verdade? Isn't that true? Se não aconteceu consigo ainda, está de parabéns. If it hasn't happened to you yet, it'll probably happen. É verdade. Aconteceu com José. It happened to Joseph. Os irmãos estavam movidos de inveja. His brothers were moved with envy. Ele era o mais novo da He família was the youngest in the family, e o pai dava-lhe um tratamento especial por ele ser o mais novo. and his father gave him special treatment because he was the youngest. E os irmãos ficaram cheios de ciúmes. And his brothers were full of envy. E o ciúme foi de tal maneira que eles mandaram o irmão, numa oportunidade que viram, mandaram-no para o fundo do poço. And that envy was so great that at the first opportunity they saw, they threw their brother in the bottom of the pit. E ficaram a conspirar sobre matar José. And they were conspiring on how they would kill Joseph. Como é que haviam de fazer e depois explicar ao pai de maneira que eles não
fossem apanhados naquela situação. how they would do it and how they would explain it to their father so that they wouldn't be caught in this E eu situation. estava a pensar como muitas vezes nós também somos empurrados por outros para o fundo do poço. And I was thinking how many times we're also pushed by others to the pit. Literalmente, pessoas movidas por invejas, ciúmes, empurram-nos para o fundo Literally, do poço. people that are motivated by jealousy or envy, they push us into the Fazem de pit. tudo para nos ver caídos lá embaixo. They do everything to see us fallen down there. Mas o pior de tudo But the worst of all é que muitas vezes essas mesmas pessoas is that many times those same people são aquelas que menos esperamos. are the ones we least expect. José nunca esperou que os Joseph irmãos dele fizessem o que fizeram com ele. never expected that his brothers would do what they did to him. E é assim na vida, meus queridos. And that's life. Às vezes, aqueles que nós menos esperamos são quem nos empurram lá para baixo. Sometimes it's those that we least expect that push us down there. Infelizmente é assim. Unfortunately, it is like E é that. por isso que acabamos no poço. And that's why we end up in a pit. Eu já ajudei muitas pessoas I've helped a lot of people, e algumas delas não me perguntem porquê. and some of them don't ask me why. Já fizeram coisas, já disseram coisas sobre mim que eu fiquei, I don't know why. But I've helped them and they've said things or done things and spoken about me that I don't know why. Disseram calúnias. They said they slandered me, E eu senti-me no fundo do poço. and I felt like I was at the bottom of the pit. Disse, mas como é possível? How is this Eu não possible? esperava isto desta pessoa. I didn't expect this from this person. Fiz tanto por ela, ajudei, esforcei-me, tirei de mim para dar a ela. I did so much for this person. I took from myself to give to them. E isto foi o que eu recebi de retorno. And this is what I received in return. E eu pergunto se você já não viu esse filme também na sua vida. And I ask you if you've already seen this happen in your life. Aconteceu com José It happened to Joseph. e acontece com a Maria, com o João, com a Jaquina, com todos nós. It happens to Mary, John, with everybody. Infelizmente, por vezes, há pessoas que nos empurram para o fundo do poço. Unfortunately, there are times where there are people who push us to the pit. E existem vários tipos de poços. And there's various types of pits. Existe o poço do casamento There is the pit of marriage. e há gente a empurrar os outros para isso. And there's people that are pushing others to that. Que vão lá, veem que a coisa não está muito bem, nem dão um empurrãozinho para ver se arranjam mais confusão no casamento. They go there, they see that things are not so good, and they give them a little push to create more problems in the marriage. É verdade. It's true. Há o poço da saúde. There is the pit of health. Quantos de vocês estão aí no poço da saúde, a How many lutarem, of you are in the pit of health? a tentarem sobreviver ao poço? Trying to survive the pit. Pois é. Há o poço da família. There is the pit of the family. Aquelas situações difíceis que acontecem no meio da família. Those hard situations that happen in the family. E que nós pensamos e olhamos, eu não sei como é que eu vou sair daqui. And when we look and we think, I don't know how I'm going to get out of this place. Estamos metidos num buraco tão grande que eu não sei como é que vou sair daqui. We are stuck in a hole so great, we don't know how we're going to get out. Já passou por isso? Have you gone through that? Todos nós, independentemente de sermos cristãos ou não, de vez em quando passamos pelo poço. All of us, independent as if we're Christians or not, we will pass through Não a tem, pit. não tem a ver com o facto de termos muita ou pouca fé. It doesn't have to do with if we have lot or little faith. É um facto. It's a fact. Jesus disse, no mundo tereis Jesus said in the world you will have praia, solinho. beaches, sun. Também temos, graças We a have that Deus. too, thanks be to God. Quem gosta aqui de praia e solinho? Who here likes beach and sun? Eu gosto. I like it. Algumas vezes ligo a televisão e estou em Cuba. Sometimes I turn on the TV and I'm in Cuba. Cada um vai para fora como pode, não é? Everybody vacations as they can, right? Pois é. Mas a vida não é só prainha e solinho e tudo bom, não é? But life is not just beach and sun and all the good things, Às right? vezes olhamos e parece que não vemos nada à nossa volta. Sometimes we look and we don't see anything around us. E olhamos para cima e ainda parece que estão-nos a tentar enterrar. And we look up and it feels like someone's even trying to bury us. Todos nós passamos por poços na vida. All of us will go through pits in life.
nas finanças, no trabalho. in our finances, in our work. Eu não sei que poço tu te encontras hoje. I don't know what pit you find yourself in today. Deus sabe. God knows. Mas eu sei uma coisa. But I know one thing. Lá porque tu caíste no poço, Just because you fell in a pit, mesmo que alguém te tenha empurrado, even if someone else pushed you, tu não tens que lá ficar. you don't have to stay there. Há esperança para ti. There's hope for you. Há esperança para ti. There is hope for E não you. sou eu que digo. And it's not me who É a says it. palavra de Deus que nos diz. It's the word of God that E nós tells já us. vamos ver isso. And we're going to see this. Amém? O poço pode ser um lugar muito difícil. The pit can be a very hard place. Um lugar onde nos sentimos A sozinhos. place where we feel alone. Podemos ter muitos bons amigos, We can have great friends, até um bom cônjuge, even a good spouse. mas há alturas em que nós estamos mesmo sozinhos no fundo do poço. But there are times where we are actually alone in the pit. É um lugar onde muitas vezes nos sentimos angustiados, It's a place where many times we feel anguish, frustrados, frustrated, desesperados até, desperate even, traídos, betrayed, sem esperança, without hope, sem saída, without a way out, a pensar que tudo vai terminar ali. thinking that everything will end there. Mas eu quero lembrar-vos de duas verdades. But I want to remind you of two truths. Esta é a primeira. This is the first one. Nós não podemos controlar tudo o que nos acontece na vida, We can't control everything that happens to us in life, mas podemos controlar a forma como reagimos a isso. but we can control how we react to it. Alô? Hello? Agora eu passei o pastor Leo, né? Now I was like Pastor Leo. Nós não podemos controlar tudo o que nos acontece na vida, meus queridos. We can't control everything that happens in life, my dears, Mas podemos controlar a forma como reagimos a isso. but we can control how we react to it. E uma outra verdade associada a esta. And another truth associated to this one. Não é o que nos acontece na vida que determina o nosso futuro, It's not what happens to us in life that determines our future, mas a forma como reagimos ao que nos acontece. but how we react to what happens to us. Alô? Hello? Então tu podes estar no fundo do poço So you could be at the bottom of the pit porque alguém te empurrou, because someone pushed ou porque you, aconteceu algum infortúnio na tua vida, or you passed through some misfortune in your life, ou simplesmente tomaste uma decisão errada. or you simply made a bad decision. Mas a verdade é que não é o que nos acontece na vida que determina o nosso futuro. But the truth is, it's not what happens to us in life that determines our future, É a forma como reagimos ao que nos acontece. but it's how we react to what happens to us. Ou seja, nós não podemos controlar os poços que vamos encontrando no caminho da vida, So we can't control the pits that we encounter in life, mas podemos controlar a forma como vamos reagir quando estamos dentro de um but poço. we can control the way that we react when we are in that pit. E é essa forma como reagimos dentro do poço que vai determinar o nosso futuro, o nosso fim. The way that we react when we're in that pit that will determine our future. Amém? Vocês querem saber o resto da história? Do you guys want to know the rest of the story? Querem saber se o burrito morreu ou não? Do you want to know if the donkey died or not? Vamos ver o resto da história. Let's hear the rest of the story. Ali estava o nosso burrito dentro do poço. Here was our donkey in the bottom of a pit, O poço sem água. the pit without water. E o homem muito determinado em dar cabo da vida daquele burrito. And the man was very determined to end this donkey's life. Coitado do burro, foi tão útil para o homem. Poor donkey was so useful to the man. Agora já não podia mais e estava a ser tratado daquela maneira And injusta. now he couldn't anymore and he was being treated that way. E à medida em que o homem pegava naquela pá, enchia de areia e mandava para o buraco, And as that man would throw the dirt into the hole, aquele burro era mais esperto do que aquilo que o homem pensava. that donkey was smarter than what the man thought. Sabe o que é que ele fazia? Do you know what he would do? Sacudia He would shake e passava por cima. and he'd step over. À medida em que lhe caía aquela terra em cima das costas, As the dirt would fall on his back, ele sacudia he would shake
e passava por cima. and step over. E o homem estava ali a mandar e nem olhava para o que estava a fazer. And the man was just throwing dirt in. He wasn't even watching what he was doing. Escusado dizer é que ele ia sacudindo e passando por cima e começou a subir. And obvious that as he was shaking and stepping over, he started to lift. Até que chegou a um ponto que ele saltou do buraco e fugiu. Until there was a point where he was high enough, he jumped out of the pit and he ran away. E eu pergunto, afinal, quem foi o burro aqui? And I ask you, who was the donkey here? Pois é. Então não são as coisas que nos acontecem na vida que determinam o nosso futuro. So it's not the things that happen to us in life that determine our future, Mas é a forma como nós reagimos a elas. but it's the way that we react to them. Existem 3 tipos de pessoas com 3 tipos de reação dentro do poço, por There's assim 3 dizer. types of reactions that people have when they're in the pit. Vocês conhecem, existe o pessimista. There's the pessimist. O pessimista, quando está dentro do poço, sabe o que ele fica a fazer? Do you know what the pessimist does when he's in the pit? Fica a lamentar o poço. He mourns the pit. Ele fica a lamentar esta situação. He mourns his situation. Isto é injusto, This Michelle. is not fair. Por que eu vim parar aqui? Why am I here? Eu não mereço isto. I don't deserve this. Eu costumo dizer, ninguém merece. I like to say nobody deserves. Ninguém merece. Nobody deserves it. O pessimista fica a lamentar o poço. The pessimist mourns in the pit. E depois temos o otimista. And then we have the optimist. E o otimista é aquele que fica na expectativa de ser salvo. And the optimist is the person that just has the expectation that he's going to be saved. Ele está ali confiante. Eu sei que eu vou sair desta situação. He's there trusting, I know I'm going to get out of this situation. O que é que você acha do otimista? What do you think of the optimist? A atitude dele His attitude. é boa? Is it good? Yes. Yes. Mas há um terceiro aqui, But there's a third one here, que é o sábio. which is the wise. E o sábio é aquele que não apenas está na expectativa de sair do poço, The wise is not just the person that hopes to be saved. ele não apenas está confiante que vai sair do poço, He's not just trusting that he's going to get out of the pit, como ele faz tudo o que está ao seu alcance para sair do poço. but he does everything that he can to get out of the pit. Consegue ver a diferença? Can you see the difference? Eu espero que você não seja o pessimista. I hope that you're not the pessimist. Claro, ninguém cai no poço e fica a rir. Of course, nobody falls in the pit and smiles. Quando caímos no poço, sempre temos um tempo em que choramos. When we fall in the pit, it's because we're in a time of that, a sorrowful time. Mas não fique nesse patamar But apenas. don't stay at that level. Não fique nessa atitude apenas. Don't stay in that attitude. Porque o seu lamento não vai fazer nada por si. Because your mourning is not going to do anything for Pelo you. contrário, tira-nos as forças. On the contrary, it'll actually weaken us. Mas o otimista, este acredita que vai sair de lá. But the optimists, they Isso é believe bom. they're going to get out of there. That's Isso é bom, good. é importante. That's good. It's important. Mas mais do que sermos otimistas, meus queridos, a palavra de Deus diz que nós devemos ser sábios. But more than being optimists, my dears, the Word of God says we have to be wise. Ou seja, não apenas acredites que tu vais sair do poço em que tu estás, Don't just believe that you're going to get out of the pit that you're in, mas procura fazer tudo aquilo que está ao teu alcance para sair de lá. but seek to do everything that you can to get out of there. Sim, porque fé é isso mesmo. Yes, because faith is that. Fé sem obras é morta. A faith without works is death. Acreditar apenas e não fazer nada não chega, é morta, é uma fé morta. Believing and not doing anything, it's a dead faith. Então precisamos ter uma fé proativa, que So age. we need to have a reactive faith, a proactive faith. Eu pergunto, que tipo de pessoa queres tu ser? I ask you, what type of person do you want to be? Pessimista, A pessimist, otimista an optimist, ou sábio? or wise? Porque este burro foi sábio. Because this donkey was wise. E foi por causa da sua atitude de sabedoria que ele se livrou daquela And it situação. was because of his attitude and wisdom that he got out of that situation. Então, se tu queres ser sábio, deixa-me rapidamente, para terminar, falar de 2 coisas que todos nós podemos fazer para sair do fundo do poço. So if you want to be wise, I'm going to talk about 2 things that you can do to get out of the pit.
Ok? Duas coisas que todos nós podemos fazer quando estamos lá em baixo para sair de lá. Two things that all of us can do when we're at the bottom to get out of there. E deixem-me dizer, são duas coisas que estão ao alcance de todos. And it's two things that everybody can do. Eu não estou a falar de duas coisas muito difíceis e impossíveis, não, é duas coisas possíveis, está I'm not bem? talking about two things that are very hard or impossible. They're two very possible things. A primeira é chega-te a Deus. The first is get close to God. Chega-te a Deus. Get close to God. Amém? Há pessoas que no fundo do poço se revoltam contra Deus. There's people that at the bottom of the pit, they turn against God. Fazem exatamente o oposto. They do the opposite. Afastam-se de Deus. They get Ficam away from God. zangados com Deus. They get angry Por with que é que isto me God. aconteceu? Why did this happen Por que é que to tu me? permitiste Why did isto? you let this happen? E ficam tão revoltados contra Deus, viram as costas a And Deus. they become so angry towards God that they turn their backs on Him. Perdem o temor de Deus. They lose the fear of the Lord. Mas a palavra de Deus diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. But the Word of God says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Então, meus queridos, quando estamos no fundo do poço, vamos ser sábios. So, my dears, when we're at the bottom of the pit, let's be wise. E comecemos com o temor ao Senhor. And we start with the fear of the Lord. Não te revoltes contra Deus. Don't turn against God. Isso é tolice. That's silliness. Até porque Deus é aquele que mais te pode ajudar quando tu estás lá no fundo do Even poço. because God is the one that can help you most when you're at the bottom. A palavra de Deus diz no Salmo 121, verso 1 e 2. The Word of God says in Psalms 121, verses 1 and 2, E levo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Então não vires as costas a Deus quando estás no fundo do poço. So don't turn your backs to God when you're at the bottom Pelo of the pit. contrário, volta-te para Ele. Ele é a pessoa que mais te pode ajudar. On the contrary, turn to Him. He is the one that can most help you. Ser sábio e chega-te a Deus. Be wise and draw near to Him. Chega-te àquele que te pode ajudar a sair do poço. Draw near to the one that can help you get out of the pit. Pode ser impossível para qualquer um ajudar-te quando estás lá embaixo, mas para Deus não é. It could be impossible for another person to help you when you're down there, but for God, it is not. Nada é impossível para Deus. Nothing is impossible Amen. for God. Então, chega-te a Deus. So get close to God. José fez isso Joseph did this. quando esteve lá no poço. When he was in the E pit, depois houve uma outra situação. Esta teve no poço literalmente, não é? in this situation, he was literally in a pit. Mas depois esteve outra vez dentro de um poço, figurativamente. But then he was also in another pit, figuratively, Quando foi para a prisão por injustiça. when he was imprisoned unjustly. Mas nós podemos, ao ler a história de José, But as we read Joseph's story, que ele continuou a chegar-se a Deus. we know that he continued to draw close Continuou to God. temente ao Senhor. He continued to fear the Lord. Amém? Por isso, chega-te a Deus. So draw near to God, Mesmo te sintas no fundo do poço. even if you feel at the bottom of the pit. E em segundo lugar, And secondly, sacode e passa por cima. shake it off and get over it. Sacode e passa por cima. Shake it off and get over it. Lembra-se do nosso burro? Do you remember our donkey? Aquilo que estava a ser usado para o enterrar, o que é que ele fez? What was being used to bury him? What did he do? Sacudia He shook it off e passava por and cima. he got over it. Meus queridos, nós My temos que dears, aprender We have a to learn sacudir muita coisa na nossa vida e a passar por cima. to shake off many things in our life and get over it. Sacode o que os outros dizem de ti, meu querido. Não fiques Shake off. agarrado a isso. Shake off what people say about you. Don't become imprisoned to it. Aquelas mentiras, as calúnias, sacode isso. Passa por cima. Não te des ao trabalho de desgastar-te com isso. The lies, the slander, shake it off and get over it. Don't give your time dealing with that. Não te desgastes. Don't waste yourself. Amém?
Sacode e passa por cima. Shake it off and get over it. Quando vêm os maus pensamentos à tua mente, When the bad thoughts come to your mind, a dizer tu não és capaz, saying you can't do it, tu não vais conseguir. you're not going to be able to Olha a do it. miséria em que tu te encontras. Look where you find yourself. Deus diz que ia fazer isto e aquilo na tua vida. Olha a situação que tu estás. Não vais sair daí. God said he would do this and that in your life. Look at the situation you're in. Sacode esses maus pensamentos no nome de Shake off those Jesus. feelings in the name of E passa por Jesus cima and deles. get over them. Amém. Aquilo que não te edifica, What does not edify you, sacode e passa por cima. shake it off and pass over O it. diabo é perito. Todos os dias ele está com uma pá grande na mão. Every day the devil has a big shovel in their hand. É isso mesmo. E ele todos os dias enche a nossa cabeça com tanto lixo. And every day he fills our minds with so much garbage. Ele enche o nosso coração com tanta coisa que não He presta. fills our hearts with so many things that aren't good. Tantos sentimentos ruins. So many bad feelings. Meu querido, rancor, a Anger, revolta, revolt, o desespero. bitterness and despair. Sacode e passa por cima. Shake it off and get over it. Tu não podes controlar tudo o que vem à tua vida, mas tu podes controlar a forma como reages a isso. You can't control everything that comes to your life, but you can control how you react. Quando estamos no fundo do poço, When we are at the bottom of the pit, o que determina se vais sair de lá ou não what determines if you'll get out or not, é a tua atitude. it's your attitude. É a tua atitude. It's your attitude. Quer ver que José também sacudiu e passou por cima? Do you want to see that Joseph also shook foi it só o off and got burro. over it? It Não foi wasn't só- just the donkey. José fez isso. Gênesis 41, 51, verso 52. Joseph did this in Genesis chapter 41, verses 51 and 52. Diz assim, e chamou José ao primogênito Manassés. Ele teve 2 filhos. Agora, o primeiro filho ele chamou Manassés. So Joseph called the name of the firstborn Manasseh, Porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho for he said, God has made me forget all my e hardship de toda a casa de meu pai. and all my father's house. E ao segundo filho chamou Efraim porque disse, And the second he named Ephraim because he said, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. for God has made me fruitful in the land of my affliction. Então José teve 2 filhos. So Joseph had 2 sons. Colocou-lhe 2 nomes. He gave O them nome a 2 cada names certo? Com significado. with a significance, Forte significado. a strong significance. Tinha a ver com a atitude que ele tinha tomado na vida. It had to do with the attitude that he had taken in O his life. primeiro ele dizia, Deus me fez esquecer. The first he said, God has made me forget. Por outras palavras, ele sacudiu. In other words, he shook it off. Amém? Amen. Todo o mal que lhe tinham feito. All of the wrong that they had E done não to him. importa quem fez. And it didn't matter who did it. Tu também precisas sacudir isso da tua vida. You also need to shake it off in your life. E o segundo filho, And the second son, ele dizia, Deus me fez crescer. he said, God has made me fruitful. Amém? Deus me fez crescer, passou por cima. God has made me fruitful. He stepped over it. Sacudiu He e shook passou it por off cima. and he got over it. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. And that's what we need to do in our life. Não importa o poço em que tu te encontras agora. It doesn't matter the pit that you find yourself in now. Tu podes sair desse poço. You can get out of this pit Se tu seguires estes 2 sábios if you conselhos. follow these 2 wise Amém. Vou pedir ao grupo de counsels. louvor para subir. I'm going to ask the worship team to E sem haver muito movimento na sala e barulho. and without too much motion or noise in the room, Eu quero que vocês pensem neste José. I want you to think about Joseph E pensem que este José pode ser cada um de vocês. and think that Joseph can be each one of you. Este José pode ser tu. This Joseph can be you. Amém? Deus não está aqui para favorecer uns mais do que outros. God is not here to favor some over others. Ouviram?
Did you hear me? Deus não está aqui para abençoar mais uns do que outros. God is not here to bless ones more than the others. Para Deus somos todos filhos. For God, we're all His children. O bem que Ele quer para uns, Ele quer para The todos. good that He wants for one, He wants for all. Amém? Por isso, da mesma maneira como Deus ajudou José a sair do fundo do poço, Deus também te quer ajudar a ti nesta manhã. So the same way that God helped Joseph come out of the pit, He wants to help you this morning. Pode levar tempo. It could take time. Pode levar tempo. It could take time. Mas se tu fizeres isto que nós falamos, But if you do what we've spoken of, tu vais sair do fundo do you poço. will get out of the bottom of the pit. Se tu te chegares a Deus, If you draw near to God, quando estás lá embaixo, when you're down there sem ninguém, with nobody, sem perspectiva de futuro até, without an expectation for the future even, com tanta coisa a vir sobre ti, with so many things falling on top of you, se tu escolheres chegar-te a Deus, if you choose to draw near to God, aprendes a sacudir e a passar por cima, learning to shake it off and getting over it, acredita que tu vais sair do poço. believe me that you will get out Amém? of that pit. Ouça, José levou cerca de 13 anos para para sair no meio daquela situação toda. Joseph took 13 years to overcome his situation. Ele tinha 17 anos, disse eu, quando ele foi vendido. Lembram-se? He was 17 when he was 13 when he was sold. Não, 17, tinha 17. 17 when he was sold. Diz Gênesis 37, verso 2, que ele tinha 17 anos quando ele foi vendido. Genesis 37 verse 2 says he was 17 when he was sold. E tinha 30 anos quando se tornou governador do Egito. And he was 30 when he became the governor of Egypt. Gênesis 41, 46. Genesis 41 to Diz que ele tinha 46. 30 anos quando ele se tornou governador do Egito. It says he was 30 years old when he became the governor of Egypt. Ou seja, 13 anos passaram-se. 13 years passed. E foi nesse processo todo And it was in that whole process em que ele andou de buraco em buraco, that he acredite, was from pit to pit, que ele escolheu ter esta atitude. that he chose to have this attitude, Chegar-se a Deus. to draw near to God, Sacudir e passar por cima de tudo aquilo que os outros estavam a fazer contra ele. to shake it off and get over it against all of the things that people were doing against Tudo him. aquilo que o diabo estava a tentar fazer para destruir a vida dele. Everything that the devil was doing to destroy his life. E porque ele permaneceu a fazer isto, And because he remained strong doing this, ele chegou a governador. he reached governor. Ele saiu do poço He came out of the para pit se tornar governador. to become a governor. Foi do poço à vitória. He went from the pit to victory. E tu também podes ir do poço à vitória. And you can also go Vamos from ficar your de pé, pit to irmãos. victory. Let's stand. Há muita gente que no fundo do poço, There are many people at the bottom of the pit porque não age com esta sabedoria, because they don't act with this wisdom, acabam por ficar enterrados no fundo do poço. end up getting buried in it. Mas o teu final But your future, não está dependente apenas de Deus, está dependente de ti, it's not just dependent on God, it's also dependent on you, da tua atitude. your attitude. Deus já se chegou a nós God has already drawn near to ao us enviar o seu Filho. by sending His Son. Somos nós agora que temos que nos chegar a Ele. It's us now that need to draw near to Amém? Him. Feche os seus olhos nesta manhã. Close your eyes this morning. Feche os seus olhos Close your eyes. e pense na situação que você está a viver. And think of the situation that you're going through. Talvez você se sinta impotente no meio do poço em que se encontra. Maybe you feel helpless in the pit that you find yourself in. Talvez olhe e pense, eu não vou ter forças para sair Maybe daqui. you look and you say, I'm not going to have strength to get out of here. Mas este é o momento But this is the de tu moment te chegares a Deus. that you draw near to God. Este é o momento de tu te chegares a Deus This is the moment that you draw near to God e agires com sabedoria, and act with wisdom, porque é a única maneira de sobreviver aos poços da vida because it's the only way to survive the pits of e life alcançar a vitória. and win the victory. Escolhe ser sábio. Choose to be wise. Amém. E eu gostaria de orar por todos aqueles que passarem por um momento difícil. I want to pray for everybody going through a difficult time. Querem dizer, Senhor, eu preciso de Ti. And they want to say, Lord, I